Pessoal, então, novamente, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é de onde vem a nossa expiação, né? É algo que assim, é um pouco filosófico, mas acaba que é muito importante para a gente alinhar algumas coisas na doutrina espírita, na forma como a gente entende a doutrina espírita e, principalmente, a forma como a gente entende as dificuldades na nossa vida, né? Então, vocês vão ver que hoje é uma conversa meio filosófica, mas ao mesmo tempo muito prática, né? Muito do dia a dia, muito do nosso sentimento, muito da nossa relação com a nossa religião. Beleza? Para a gente começar, eu trouxe aqui uma história que vocês devem conhecer, a história de Jó, né? A história de Jó, ela é muito interessante porque é uma das histórias mais antigas que a gente tem assim, na humanidade, história extremamente antiga, está lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, né? E é uma história que a primeira vez que eu ouvi ela me incomodou, achei estranha. E aí hoje, né, estudando ela um pouco mais de reflexão, de maturidade, eu vejo quão brilhante é a metáfora que tem por trás dessa história, né? O ensinamento que essa história traz para nós. Se a gente pegar ela ao pé da letra, ela seria um pouco complicada. Mas a gente, analisando o ensinamento que está ali por trás, a gente vê que é fantástico. Então, vamos lá. Como é que é a história do Jó? O Jó é um camarada muito bom, né? A gente vai ver explicando para o povo da época que o Jó, ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele era um bom senhor, ele era bom com os servos da fazenda dele, um bom vizinho, um bom sujeito, né? Resumindo a história, ele cumpria com todas as obrigações que ele tinha, meio que com todo mundo, cara, assim, nota 10. E aí um dia, né, tá lá o Satanás, ele conversando com Deus, fala, poxa Deus, tá vendo lá esse seu servo Jó? O cara é bom, né? Deus fala, pois é, o Jó, firmeza, o cara é muito bom. Pois é, mas ele só é bom desse jeito, Satanás fala, porque as coisas dão certo na vida dele. Se as coisas dessem errado, aí você veria quem o Jó é de verdade. Então Deus faz uma aposta, né, com Satanás. Diz, olha, tá bom, pode fazer ali uma confusão na vida do Jó e nós vamos ver, então, se ele vai continuar sendo nota 10 ou se ele vai se mostrar quem ele realmente é, né? Na verdade, uma pessoa ingrata, uma pessoa que iria negar a Deus e cair nas lamúrias do mundo, né? Vamos dizer assim. Só não mexe na vida do Jó. Beleza? Beleza. E aí, assim, começam a acontecer tragédias na vida do Jó. Né? E os filhos dele estão reunidos, uma festa, comemorando e tal, de repente a casa cai, morrem todos. A plantação dele pega fogo, ele perde todos os servos, perde tudo que ele tinha, né? Em termos materiais, em termos de estrutura também, né? Aquilo que era importante para a época, ele perde. E aí, o que acontece com o Jó? Ele continua falando, não, Deus me deu, depois Deus me tirou, tem um motivo para isso. E continua resignado. E aí o Satanás fala, não, mas eu ainda não mexi na coisa mais importante dele, que é a saúde dele. O pessoal, tá bom, não tira a vida dele, mas pode mexer na saúde. E aí ele fica um pouco cheio de chagas, né? Isso é algo, para a cultura da época, era algo muito complicado, né? Vamos resumir nesse sentido. Ele vai, raspa a cabeça, fala, olha, então se eu vim assim, meu pai está querendo que eu passe por isso, eu vou aceitar. Ele senta e continua resignado. E aí chega a esposa dele, né, a mulher dele, falando, olha, João, você vacilou em alguma coisa. Você cometeu algum erro, você não traiu Deus em algum momento, porque ele está te castigando muito. João, não fiz nada. Chegam os amigos dele, né, uns amigos bem da onça, vão falando, e aí o livro de Jó, boa parte dele é isso, né, são essas conversas desses amigos dele, explicando que, poxa, se ele está passando por tanta coisa, é porque ele deve ter feito algo no passado. Só que o cara não se abala. Ele realmente continua com a confiança, com a fé dele em Deus. E aí Deus ganha a aposta, né? E aí ele restitui para o Jó toda a saúde dele. Tem uma família muito maior, vive muito tempo, tem um monte de servo. É meio que viveram felizes para sempre do Antigo Testamento, né? Ele foi recompensado. É meio que essa a moral da história. E
aí eu coloco assim para vocês o que me incomodava quando eu olhava essa história ao pé da letra, né? Quando eu olhava ela, achando que era uma história que aconteceu simplesmente, não um ensinamento. Me incomodava, por quê? Porque, assim, poxa, a gente acredita num Deus que ele é infinitamente bom, infinitamente justo, onipotente, onisciente, que ele é um pai para nós, né? Então, a gente sofre nessa vida, tudo bem, mas a gente não sofre sem um bom motivo, né? Para a gente aceitar que Deus nos ama e permite que a gente sofra, a gente tem que pensar, poxa, então tem que ter uma boa causa, uma boa justificativa para esse sofrimento que eu estou passando. Nessa história do Jó, incomoda a justificativa ser simplesmente uma aposta, né? Então, assim, a gente vê que isso, na verdade, é uma metáfora, né? Não literalmente uma aposta de Deus, né? Até porque Deus já sabe de tudo, então ele não precisaria ficar fazendo esse tipo de testezinho, né? Mas a história, a gente vai voltar mais nela, porque ela é riquíssima em ensinamentos para a nossa vida, né? Ignorando essa parte aí da aposta, né, de Satanás e Deus, ali meio que brincando na vida dele, a gente vê que tem uma riqueza, um ensinamento, uma postura que a gente tem que ter diante da vida, diante das dificuldades. É essa postura do Jó. Mas então, vamos trazer um pouco mais para nós aqui no nosso dia a dia. Essa é uma pergunta que ela é bem filosófica, né? Qual é a origem dos nossos sofrimentos? É uma pergunta que muitas vezes a gente não para pensar sobre, mas é um erro que a gente comete, né? Porque às vezes pensar sobre isso é uma coisa muito filosófica, meio chato, mas é algo complicado a gente não estar bem preparado. Porque a pergunta não é se o sofrimento vai chegar, mas quando o sofrimento vai chegar. Porque a nossa vida, a gente acaba sendo muito apegado a coisas que são passageiras. Né? São passageiras. Que a gente tem certeza que essas coisas vão se transformar. Né? As coisas materiais, todas. Tem um filósofo, não lembro exatamente quem, eu conversando com o pessoal da universidade, que citaram essa frase, ela é muito impactante. Diz assim, que tudo que os nossos olhos veem, ou está morto, ou está morrendo. Bem pesada, mas é a realidade. Por quê? Porque a matéria está sempre se transformando. Essa é a característica e a finalidade dela também. Né? Então, a gente se apegar a algo material e querer que aquilo fique daquele jeito sempre é a fórmula para a gente se frustrar. Então, seja isso ou posses, ou status, ou um bem material, sei lá, um carro, ou então, às vezes, até um parente, um cachorro. Né? A gente está apegado a isso. Na hora que a mudança vier, a gente acaba sofrendo bastante. Né? E aí, a gente começa agora a entrar no ponto que é importante para a gente chegar a um lugar, que é as palavras. Gente, isso é muito complexo. Porque, assim, depois parem para pensar nisso. Só uma dica, uma outra reflexão, parênteses. Muitas vezes a gente discute dentro do movimento espírita, a gente discute com camarada, a gente cria dissidências, às vezes até sérias, por conta de palavras. Né? A gente não... Eu estou falando uma coisa, mas você está pensando em outra. Então, por exemplo, eu vi ele falar assim, o sofrimento é algo inerente da existência, é algo que sempre vem junto com a existência. Aí o camarada vai virar e vai dizer, não necessariamente. Por quê? A dor é algo que acontece, mas o sofrimento depende da gente. Opa, peraí. Não é que esse camarada está discordando de mim, é que ele está fazendo uma distinção, né? Entre dor e sofrimento, né? Às vezes, se a gente não está atento para as palavras, para o significado que cada um está dando para essa palavra, a gente acaba lembrando, achando que o camarada está discordando da nossa ideia, está discordando da gente, né? Negócio. Mas, peraí, então vamos definir os termos, tá? Vamos fazer uns combinados. Que palavra é bom, né? É muito legal você conseguir passar uma ideia para outra pessoa por meio de uma palavra, mas ao mesmo tempo a gente fica refém desse problema, que é quando eu estou falando sofrimento, eu estou pensando uma coisa. Às vezes a Kelly está pensando uma outra coisa, né? Então a gente tem que sentar e combinar.
Então, nós vamos fazer isso agora, vamos combinar, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que cada um vai usar, até a Joana de Ângeles vai usar a dor e sofrimento de um jeito. Vai pegar o André Luiz, às vezes não vai usar exatamente do mesmo jeito. Então, vamos combinar aqui como é que nós vamos falar essa noite. Vamos pensar o seguinte: dor, enquanto algo, uma sensação desagradável, que ela realmente é inerente a estar vivo. Né? Só a gente estar vivo, a gente está sujeito a alguns tipos de dor. Né? Então, por exemplo, nascer deve doer pra caramba. O parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Imagina, seu pulmãozinho está lá fechado, de repente você dá aquela respirada, um negócio suave. Está lá há 9 meses, né, no líquido amniótico, 38 graus, a temperatura confortável. De repente você sai lá, 20 graus, aquela confusão, barulho, o pessoal pegando no seu pé. É uma experiência dolorosa, né? E só da gente estar vivo vai ter um momento que a gente vai sentir fome, a gente vai bater o dedinho aqui, coisas vão acontecer, a gente vai adoecer, a gente vai ter que tomar vacina, várias coisas. Tem um momento que a gente vai desencarnar, que pode sim ser muito doloroso, né? Então, o fato da gente vir aqui, estar na matéria, né? Nós somos espíritos, quando a gente encarna, a gente está sujeito à dor. Nem tem como a gente diferenciar vários tipos de dor, mas hoje não precisamos não, mas tem bastante teoria sobre isso, né? Por evolução, por sofrimento, enfim. Vamos pegar mais assim, por cima. A outra coisa é o sofrimento. O sofrimento vai gerar uma experiência individual, que depende muito do quê? Da forma como aquela pessoa lida com aquela situação. Às vezes, a gente vai ter uma pessoa que ela vai estar com uma dor pequenininha, um sofrimento enorme por conta daquela situação. Às vezes a gente vai ter o contrário, a pessoa passando por uma dor, assim, você fala, nossa senhora, como é que essa pessoa está de pé? E ela nem está sofrendo. Por quê? A forma como a pessoa interpreta aquela situação faz toda a diferença. Isso a gente conhece muito do nosso dia a dia, né? Então, consegue pensar um exemplo de pessoas que passaram pela mesma situação, uma e dois falando assim, nossa, não, mas acho que isso aqui foi um livramento para mim, para não acontecer uma coisa pior. Isso aqui veio na minha vida, tem algum sentido. E a outra pessoa passou pela mesma situação e fala assim, nossa, Deus me abandonou. Não caiu para mim, agora eu não tenho mais nada. Né? Então, diante de mesmo problema, a gente encara de forma diferente. Uma coisa bem palpável, né? Perda de um ente querido, por exemplo. Né? Gente, a gente sofre quando a gente perde um ente querido? Depende. Mas a dor faz parte. Por quê? Porque é a dor de uma separação. A gente ainda é muito material, né? Então, a gente gosta da presença física, de conversar, do toque, né? A gente gosta de estar junto. A partir do momento que aquela pessoa desencarna, por mais que a gente acredite na imortalidade da alma, a gente sabe que ela não vai estar ali do nosso lado materialmente o tempo todo, né? A gente não vai mais encontrar materialmente. Então, acontece sim uma perda, acontece sim uma dor, né? E é justo que a gente, mesmo acreditando na imortalidade da alma, viva esse luto. Não o luto já, esse meu parente, né, deixou de existir. Não, isso a gente não acredita, graças a Deus, que aí deve ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas ainda existe o luto da separação, que é real e que a gente precisa viver, né? Porque ele acontece. Mas aí vem esse ponto que a gente está conversando. Essa dor da separação pode se traduzir em sofrimento inimaginável. Em que a pessoa se revolta, se arrepende de coisas que às vezes ela nem teve culpa, né? Aquelas situações, circunstâncias. E vive um processo em que aquele evento gera um sofrimento enorme na vida daquela pessoa. Às vezes a outra vai sentir toda aquela dor de separação, mas vai sofrer menos. Por quê? Porque ela vai entender, né, que aquilo faz parte de um contexto maior, que ela não está abandonada. Que, olha só que coisa interessante, gente. Quando a gente, alguém desencarna, né, ou um parente, ou então a gente mesmo, né, a gente ainda não passou isso nessa encarnação, né, mas já passamos em muitas outras. Imagina a revolta, a gente é muito apegado, né, com as nossas expectativas. Eu lembro uma vez eu conversando com uma pessoa da minha família, eu falei, não, eu era criança,
Quando você morrer, a pessoa falou, que é isso, menino? Não, se eu morrer, vai ficar com a gente, né? Acho que a gente ainda não teve essa exceção. Acho que todas os bilhões de pessoas que encarnaram na Terra, todos do passado já desencarnaram. E todos que estão encarnados atualmente vão desencarnar. A gente não tem nenhuma exceção ainda. Né? Por que a gente finge que a gente não vai desencarnar? Por que quando alguém desencarna, a gente fala, pô, Deus, você me abandonou? Cara, não, é o combinado desde o começo. A gente vai desencarnar. Se a gente escolhe ignorar isso e fingir que não, aí é uma escolha nossa. Escolha nossa materialista. Né? Mas, se a gente olha para isso de uma forma acreditando na imortalidade da alma, se a gente vive uma vida mais consciente para isso, na hora que chega esse momento da separação, a gente vai falar, infelizmente, a dor existe, mas eu vou me revoltar com Deus, porque isso está nos planos dele, né? Isso já está muito antes, né? De eu me apegar a essa pessoa, inclusive. Né? Então, acho que o errado aqui nessa história de se revoltar, não de sentir dor. Né? Estou conversando. A dor faz parte mesmo, mas de se revoltar. Aí quem tomou essa escolha, eu. Isso a gente está falando para várias coisas da nossa vida. Né? Essa diferença não pode acontecer e depende muito da nossa postura. Gente, isso é muito legal, porque, assim, coloca a gente como... A gente não consegue mudar tantas coisas na nossa vida. Tem muitas coisas que a gente consegue interferir e mudar com as nossas ações, mas tem coisas que acontecem que a gente não consegue impedir, a gente não consegue evitar, a gente não consegue provocar. Né? Tem coisas na vida que a gente é impotente, né? Mas a gente sempre pode, né, lidar com a nossa interpretação daquilo. Por mais que, poxa, veio uma dor, a tragédia natural que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma coisa que não tinha como quem está lá fazer alguma coisa assim para evitar a destruição. Pelo menos no momento que aconteceu. Né? Mas todo mundo tinha a escolha de que ia se revoltar e falar, poxa, perdi tudo, Deus me abandonou, tal. Ou então pegar e conseguir falar, não, vamos recomeçar, temos uma nova oportunidade, né? Deus está comigo, me dando força mesmo nessa situação, né? E aproveitar para crescer. É difícil pra caramba, é difícil, não estou falando que é fácil, né? Não é bom também de passar por isso, né? Por isso que chama dor, inclusive. Mas aí é algo que a gente também tem que pensar, porque se a gente ficar sempre tranquilo, sem nada incomodar a gente vai ficar fazendo o quê? Curtindo a matéria, curtindo os prazeres, né? Curtindo o dia a dia, deixando a vida passar, sem aprender nada. Então, às vezes a gente precisa que venha esse tipo de dor para dar uma sacudida na gente. Né? Fala, olha, meu filho, não é para essa direção que você está indo, não. E olha só que interessante, essa questão 614. Essa questão, essa aqui já é a resposta da questão. Né? Coloca o seguinte, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa questão está falando para a gente, olha, a gente é criado simples e ignorante, eu vou até adiantar um pouquinho os nossos próximos slides. A gente é criado, existe uma lei divina que vai sendo apresentada, a gente vai descobrindo ela, que ela já está na nossa consciência. E aí cabe a nós escolher se eu vou seguir essa lei divina, e aí eu vou me afastar do meu sofrimento, ou se eu vou me afastar da lei divina e acabar sofrendo com isso. Né? Coloca ali que a gente é infeliz quando a gente se afasta da lei divina. É muito interessante. Né? Então, você fala, poxa, minha vida não está legal, mas será que eu estou me afastando daquilo que eu deveria fazer? Onde será que eu estou contrariando a lei divina? E Deus não espera que a gente saia curando as pessoas, né, por aí, com paz. Sabe que a gente não é capaz disso. Ele espera que a gente consiga fazer o quê? Aquilo que a gente já pode fazer. Né? Enxugar a lágrima do nosso irmão que está do nosso lado. É dar um bom dia para uma pessoa que está triste. É ser educado no trânsito. É abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo e dar o nosso próximo. Poxa, o próximo que está lá na Palestina,
Às vezes, se você quiser, mas se você está aqui, o próximo está do seu lado. Né? Então, assim, a gente está seguindo essa lei de Deus nesse sentido. Então, a gente se afastar dessas nossas obrigações, vamos dizer assim, a gente atrai para nós mesmos o sofrimento. Tá? Isso aqui também é um ponto, gente, porque a gente não pensa muito sobre isso que nós estamos conversando agora. Porque é um assunto meio complicado, né? Poxa, por que, se Deus é bom, por que ele permite que a gente sofra? Isso é um tema meio filosófico, meio difícil, que a gente não pensa muito sobre, e é um erro. Sabe por quê? Porque é o que a gente está conversando. Em algum momento vai vir a dor. Em algum momento as coisas vão mudar. Né? E aí eu vou ficar ali passando aquele aperto. Se eu parar para pensar, né, na minha relação com Deus, em por que a dor é importante na minha vida, na hora que eu estou sentindo dor, eu não vou querer saber disso. Eu vou querer voltar. Se a dor chegar e me encontrar despreparado, a chance de eu me revoltar, de eu esquecer da minha fé, de eu esquecer das coisas, né, da doutrina da gente, e virar as costas para isso me revoltar, é muito grande. Então a gente tem que estudar isso antes, raciocinar, tentar entender. Né? E não é aquela coisa que às vezes a gente fala assim, a dor faz parte do que fica aquela coisa muito impessoal, né? As pessoas sofrem, as pessoas sofreram e faz parte. A gente não é do nosso sofrimento. Né? Isso que falta muitas vezes. E na hora que o bicho pega mesmo, a gente se desespera. Né? Então, é muito isso, esse convite de hoje, a gente pensar nisso, tentar entender. Né? Que dessas experiências para que, na hora que chegar, não é nem se chegar, é quando chegar a dificuldade, a gente esteja preparado e consiga fazer ali o mais parecido possível com o jogo, dentro das nossas possibilidades. O mais parecido que a gente conseguir, porque ele foi um exemplo, né? Até uma caricatura, porque ele perde tudo que era possível de se perder naquela época. E mesmo assim, ele não tem essa resiliência, essa postura dele de não abandonar os ideais, continuar acreditando em Deus e entender que ele não estava abandonado. Então, para a gente se tornar como Jó, não é uma coisa assim, eu perdi a minha fé. Às vezes as pessoas falam muito isso, perdeu a fé. Porque, gente, fé não é uma coisa que você acha e perde na rua, não é uma coisa assim, encontrei a fé. Não. Fé é uma relação entre nós e Deus. Né? É uma relação de confiança, uma relação de amizade, carinho, de amor, né, entre a gente e Deus. Com toda relação, a gente precisa cultivar isso. Não é igual de falar, fulano é meu amigo. Beleza, ele está lá, eu estou aqui. Se um dia ele precisar, ele me liga. Não, uma amizade a gente não constrói assim. A gente constrói como? Convivendo, estamos próximos, trocando. Né? Precisa desse contato para haver uma relação. Então, assim, se a gente pensa na fé como uma coisa, sei lá, é tipo se assinar no censo, você é espírita. Eu tenho fé, pronto. Não, é construir, é estar ali no dia a dia orando, é estar ouvindo músicas que te lembram dele, é você estar lembrando dele nas suas atitudes, né, no seu dia a dia, remetendo as coisas a ele. É isso, é você desenvolver uma relação, uma construção. E aí, quanto mais forte for essa construção, é igual uma amizade mesmo. Né? Um amigo desse que a gente adiciona no Facebook falou, pronto, é amigo. Passa um aperto para você ver. Agora, um amigo que está ali do seu lado todo dia, passando as coisas para você, você perdeu sua casa, você vai na casa dele. Por quê? É uma amizade sólida. A mesma coisa a nossa relação com Deus. Deus não pode ser uma fé do Facebook, você fala, tenho fé. E aí, pronto, resolveu. Não, tem que ser algo construído, algo que dá trabalho, algo que demanda investimento de tempo, energia nossa. E, assim como na amizade também é uma escolha, né? E toda amizade também é uma escolha. Você não constrói, a gente está ficando amigo do nada. Não, a gente escolhe estar junto para ser amigo. Ele, do lado dele, ele está sempre disposto, né? Agora, a gente é o problema. Né? Mas, enfim, a gente passando por vários pontos aqui. E aí, gente, a gente estava falando um pouquinho da lei de Deus, né? Essa lei
que a gente pode se aproximar dela ou se afastar, né? E a gente deu uma sorte, por quê? Um camarada chamado Allan Kardec pegou vários ensinamentos dos espíritos, e lá no livro dos espíritos, na terceira parte, ele pega e meio que descreve essa lei divina para a gente. Sistematiza. É legal porque ele colocou em 10 leis, mas são 10 leis? Tipo, 10 leis mesmo. Não. Ele mesmo fala isso numa das questões. Fala, olha, a gente organizou em 10 leis para ficar didático, para ficar fácil de entender. Se vocês quisessem, dá para fazer em 100. Se vocês quisessem, dá para fazer em uma. Lei de justiça, amor e caridade. Mas, para ficar um negócio assim, bacana de entender, vamos organizar em 10. E aí cada uma tem seu capítulo, gente. É muito bom. É uma melhor parte do livro dos Espíritos, na minha opinião. Essa é a quarta parte. Mas todas são importantes, né? Mas essa de ler, ela fala muito de coisas do dia a dia, coisas da nossa moral, conflitos que a gente tem, por exemplo, sei lá, a lei de liberdade, eu falo de liberdade de expressão, por exemplo. Lei de igualdade, igualdade entre homem e mulher, fala um monte de coisa. Muito show. Recomendo depois vocês pegarem, darem uma lida, darem uma estudada, porque assim, vale a pena. Tá? E aí a gente tem essa explicação, né, da lei divina nessas 10 leis, que não estão escritas em uma pedra, né, literalmente, mas estão na nossa consciência. E à medida que a gente vai vendo, passando por experiências, a gente vai entendendo cada vez melhor essas leis. Né? Então, uma pergunta, gente, que é muito legal. Né? A 621, Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus. A resposta é na consciência. O Kardec faz umas perguntas muito boas, do tipo assim, tá bom, então se a lei já está na minha consciência, por que vocês estão vindo aqui me falar? Não pergunta lógico, porque se já está aqui, pô, por que veio Jesus antes de Moisés, tanto Espírito bom para mostrar para a gente a resposta do Espírito é porque vocês já esqueceram e ignoraram. Né? Gente, por quê? A gente vai entendendo, a gente percebe, é muito fácil. Uma coisa legal, lá no Brasil, meu irmão está aí melhor, ele está aí feliz. Me sinto bem, eu percebo que é esse o caminho. Mas eu ainda gosto muito do prazer, então vou ignorar isso por enquanto. É mais ou menos isso que a gente faz. E o nosso nível evolutivo. Só que o que acontece, né? A gente tem que evoluir. Isso é uma coisa que a gente não tem muita escolha, a gente tem até uma lei de liberdade. Mas essa opção de permanecer orante para sempre, a gente não tem. E tem uma outra lei ali, que é a lei de progresso. Explica justamente isso. E aí vem algo que vai me dizer assim, meu filho, não tá legal, sai não. Não tá bom, não. Ó, você quer sair daí. Aí não tá bom para você, não. Sai daí. E essa coisa vai ficando mais forte, mais forte. E justamente a dor. Ficar só na matéria, aqui, curtindo. Um orador vem até falar assim, cara, não dá mais, eu tenho que fazer uma coisa para mudar, porque não estou aguentando. Então, ela tem, por definição, que ser ruim. Ela tem que, por definição, ir tirando nossa paciência, falando, cara, tem que buscar algo melhor. Eu não sei o quê, mas algo melhor tem que ter. Então, a gente ignora a lei de Deus, e aí a gente muitas vezes é convidado a olhar para ela novamente quando vem a dor. Entendeu? Bem assim. Mas, de novo, a gente está deixando a dor impessoal demais, né? Porque, enquanto estou falando aqui com vocês, eu tenho que, na hora, sei lá, bater no meu carro, eu não vou pensar, poxa, é a lei de Deus me fazendo olhar que eu estou sendo materialista e tal. Não, na hora, eu vou ficar transformado e tal. Então, a gente tem que, né, vai vivendo, tem que tentando trazer isso para nós. Quando a gente tiver isso realmente que está afetado, isso bem refletido, as dificuldades vão acontecer, a gente fala, não, está achou tranquilo, vou resignar. Isso não é um perdi tanta coisa, isso é só matéria. Quando a gente tiver essa visão mais diferente, que ainda a gente está desenvolvendo, né, o processo, não é uma coisa também 880, a gente vai começar a mudar a nossa relação. Falei de Deus, já praticava muito mais as coisas. E aí, consequentemente, isso também é importante. Consequentemente, não é que Deus vai parar de mandar Deus para mim, é que eu vou parar de causar a minha própria dor. É interessante também, às vezes a gente tem essa ideia de, poxa,
Fulano é uma pessoa assim, ignorante, carne de pescoço. Deus vai mandar alguém na vida dele para mostrar para ele, fazer ele quebrar a cara. Não, gente, Deus não precisa mandar nada, não. Sabe quando isso vai acontecer? O próprio fulano. Ele vai sair por aí sendo ignorante das pessoas e, com consequência das próprias ações dele, ele vai acabar sendo maltratado. Ele vai acabar caindo em situações de conflito. A vida dele vai começar a ficar difícil. Não precisa da espiritualidade arquitetar, né? Agora vou botar esse peão aqui para brigar com esse. Não, não é assim. É a gente mesmo. Do mesmo jeito que, se esse crânio é muito paciente, não é Deus, nossa, olha como ele é paciente, vou dar um bônus aqui para ele, vou dar um prêmio aqui para ele. Não. Vai acontecer uma situação na vida dele, e a própria paciência dele vai recompensar ele. Ele não vai se desesperar, ele não vai se afligir. Né? Então, é muito isso. A lei de Deus ela não é uma coisa que fica externa, né? Colocando agentes na nossa vida. É algo muito natural, de como a gente lida com as coisas. É uma lei da natureza. Né? E, assim como as outras leis da natureza, ela é algo certo, ela é algo que não falha. Igual a lei da gravidade. Não é uma coisa que, de vez em quando, eu jogo para cima, um dia cai, o outro não cai, sempre cai, do mesmo jeito. A lei divina, ela tem esse mesmo caráter dela sempre atuar. Para entender ainda melhor as formas. E aí a gente já começou a falar disso, né? Essa questão do livre-arbítrio. Né? Por que a gente não segue a lei divina? O livre-arbítrio é um fardo ou uma bênção. Por que Deus nos colocou? Gente, isso é muito difícil para a gente entender, porque a gente começa a entrar no campo das motivações de Deus. Né? Por que Deus... Isso é muito difícil para a gente entender. Mas, a gente não pode desistir. Né? A gente tem que tentar entender até onde a gente consegue. A gente consegue se servir de algumas metáforas. Né? Uma forma legal da gente ver isso é quando a gente vê criança. Né? Então, assim, por exemplo, uma criança tem um dever para fazer. Eu sou desse exemplo em outra oportunidade. Se ela tem lá um dever de português para fazer, ela tem que escrever lá a oração direitinho, identificar os elementos, aquela parte difícil que ele estudo. Ela chega em casa com aquele dever que não está sabendo. O que você vai fazer? Você vai sentar com ela, vai mostrar, né? Vai explicar como é que faz. Vai fazer várias vezes com ela, vários exemplos, né? Até ela aprender. E aí, na hora que chega o dever de casa, né? Chegou ao trabalhinho da escola, o que você vai fazer? Você quer que o menino mesmo pegue aquele dever e fale, olha, está na hora de eu fazer o meu dever. Senta, olha, lê a frase e tenta acertar. Né? Tenta acertar. Né, é uma metáfora, né? Como se a gente fosse criança. Deus coloca a prova na nossa vida. O importante para ele não é simplesmente que aquela prova seja resolvida, né? Aquela situação acabe, aquela situação se resolva. Não. Ele quer que a gente acerte. Igual a criança. Né? Igual a gente, né? Chega um dever em casa, você não vai pegar o dever do menino e falar, não, menino, você ainda não sabe, não, deixa que eu faço. Vai lá e faz, pronto, você vai tirar um 10, leva lá. A gente não faz isso. Porque a gente não é preocupado com a nota do menino especificamente. Pelo menos não deveria estar, né? Mas a gente está preocupado no quê? No menino acertar. O menino tem mesmo que ele erre. Eu ainda prefiro que ele pegue, faça lá do jeito dele e erre, do que eu pegar e fazer para ele. Por quê? Porque eu sou mal, eu sou apresentador? Não. Eu entendo que isso é parte do desenvolvimento. Precisa ter um mérito de ter feito. Mesmo quando você virar, cara, eu olho lá, vejo, tá tudo certinho, pronto. Alguém vai dizer, pô, menino, você fez já? Ele fala, eu fui, botei tudo no chat, ele botou a resposta aqui para mim. Eu vou ficar feliz? Não vou ficar feliz. Eu copiei do meu amigo. Eu vou ficar feliz. A resposta está lá, está certa. Mas o que eu queria é que ele tivesse aprendido. E a marca dele aprender é fazer aquela prova e acertar. É parte do processo até se ele errar. Né? Ele precisa ver que ele errou para na próxima ele acertar. Deus não vai dar a gente aqui encarar. Deus não está preocupado, né, de ele acertou aquela situação, ele resolveu aquele problema. Vou lá fazer um milagre e tirar aquele problema da vida dele. Não é isso que ele quer, que o problema se resolva. Ele quer que a gente acerte.
Muito doido ele, né? De confiar na gente desse jeito. Ele tem, né, muita confiança na gente. Mas ele deixa que a gente tente várias e várias vezes. Por isso que a gente vive num mundo de provas. Né? Porque a teoria a gente já estudou, gente. A teoria já está na nossa consciência. Agora, na hora da gente botar em prática, da gente fazer. Né? Só que a gente acerta sempre? Não. A gente erra muitas vezes. E aí vem aquele momento que a gente percebe que errou. É o momento da expiação. No sentido de provas, expiações. Que é parte do nosso processo de aprender. A gente está aqui porque a gente ainda não é perfeito, a gente sabe. Né? E aí a gente está vivendo esse processo juntos, submetidos, isso é uma coisa que a gente não pode reclamar. Né? A gente tem muita prova o tempo todo. Né? A gente tem muita oportunidade de seguir a lei de Deus, ou de se virar contra ela. Né? Mas cabe a nós escolher se a gente vai querer seguir ou não. Né? Então, assim, deu para entender mais ou menos? A filosofia toda por trás de Deus a gente não consegue, mas a gente entende que ele espera da gente que a gente acerte. Né? Ele já deu a teoria para a gente, agora está na hora da gente botar em prática o que ele quer. Não é simplesmente resolver o problema. Um passe de mágica. Se ele quisesse, ele podia. Né? Se ele quisesse, ele é onipotente. Mas ele quer que a gente acerte. Porque é necessário que a gente saia daquele simples e ignorante que a gente é criado e chegue nessa tal de perfeição com as nossas próprias pernas. Isso vai fazendo com que a gente tenha nossa individualidade, nosso mérito. Né? É totalmente diferente. Se a gente tivesse criado perfeito, que mérito que a gente já tem isso? Que individualidade a gente já tem isso? Não. Agora, quando a gente vai se moldando com as nossas escolhas, a gente vai sendo senhor de nós mesmos. Né? Ele ainda dá para a gente essa capacidade, né, da gente se moldar, da gente ser responsável pelas coisas boas e ruins que a gente tem na nossa vida. Então, a gente pode até não gostar na hora que vem a dor, mas quando a gente olha e vê, é muito bonito, né? A gente perceber que realmente a gente tem todo esse poder na nossa mão. De um jeito não tão interessante assim para a gente mesmo. A gente acaba atrapalhando a nossa própria evolução muitas vezes e sofre por isso. Aí, gente, a gente falou muito já, né? Agora contar uma história bacana. Eu trouxe ali do sempre, história clássica. Eu nunca lembro de onde está aqui o livro dela, chama A Vida Escreve, do Hilário Silva, Psicografia do Chico. A história, olha só, ela é interessante. Ela começa com um cara, pô, o cara é um bom marido, é um bom pai, é um bom colega, é gente boa no trabalho, só que é 1900, sei lá, 40. É mais ou menos parecido com a história do Jó, né? Mais ou menos parecida. Contando que o camarada é gente boa, o camarada tudo gostava, dá tudo. Esse aqui em questão é de espírito, eu trabalhava muito. Chama Saturnino, camarada. O Saturnino, sendo esse cara, gente boa, um dia eu trabalhando numa fábrica, a mão dele fica presa numa máquina e ele sofre um acidente. Para, mata, não sei o que, ele leva o Saturnino no hospital, a mão dele machucou muito e tal, mas só amputou o dedão. O restante da mão dele a gente conseguiu salvar, vai ficar bem. Aí o Saturnino ficava lá, todo mundo já fica assim, pô, mas o cara é tão bom, né? Tanta gente usa as mãos para o mal, logo o Saturnino usa as mãos só para fazer o bem, acontece uma coisa dessa com ele. Como é que Deus permite uma coisa dessas? Né? Aí começa aqueles raciocínios, Saturnino vai ficando meio triste e tal. E aí ele trabalhava numa reunião mediúnica. Você vê como é que o cara era determinado, ele vai, né? Então, mediúnica daquele jeito, né? Eu voltaria por muito tempo. Ele tá lá quietinho na dele. No final da reunião, ele disse, poxa, Saturnino, percebi que você tá em mercado, está machucado, tá triste, né, pelo que aconteceu. Deixa eu contar um negócio, começa. Na verdade, uma vida passada sua, você era um camarada que tinha uma série de escravos, e aí um deles prendeu a mão, na verdade, quando eles te contrariavam, você mandava, morria eles a morte. Só que isso te incomodou muito tempo. Aí ele falava, olha que interessante essa parte, né? Quando a gente lê, ele coloca isso, marca, que ele dormia, ele acordava à noite com os gritos, tendo pesadelo com os gritos das pessoas que ele fez aquilo. Vendo, ele tinha pesadelos com caldo de cana que saía misturado com sangue.
aquilo marcou ele. Isso é extremamente pesado de se fazer, né? A gente dá uma desviada de vez em quando da lei de Deus, mas ele realmente deu uma desviada muito forte. Aquilo marcou ele demais. Marcou ele tanto que ele não conseguia se perdoar mesmo, né? Entre essa encarnação e o Saturnino de hoje, a gente evoluiu muito. Tanto que hoje ele é um camarada gente boa. Então, pô, ele se arrependeu. Ele foi fazendo muita coisa até ele chegar no Saturnino de hoje. Muita coisa. Só que, ainda assim, aquilo estava marcado dele. Ele foi e pediu para que nessa encarnação ele passasse por uma dor parecida. Porque aí ele ia conseguir se perdoar por ter feito isso. Não é que Deus virou para você, Saturnino, você morreu a mão, então aqui, meu amigo, você está com 10 comigo, está na hora da gente morrer só mão. Não, gente, não, Deus já morreu, não, pelo amor de Deus. Ele pediu por quê? Porque aquilo era importante para ele, Saturnino. Só que, quando chegou a hora, ele era um cara, ele tinha trabalhado tanto, mas tanto, que esse trabalho não deixou. Você não deixa com ela, não. Nós só o dedo. Nós só o dedo, porque ele já trabalhou demais a passar o dedo. Então, na verdade, ele tinha sim, né, sofrido um livramento de algo que ele tinha pedido e que era muito maior do que realmente aconteceu. Todo mundo falando na orelha dele, poxa, homem, você é um homem tão bom, só usando muito bem e tal. Né? Sendo que ele estava naquele momento sendo poupado de um mal muito maior. E um mal que tinha todo o sentido do mundo. Mesmo Saturnino nessa existência, sendo esse cara nota 10 que ele era. Então a gente tem que lembrar disso também. Temos que lembrar que, conforme a lei de progresso, nós estamos na nossa melhor encarnação hoje. Então, se hoje a gente não é lá, muito flor, se cheira, imagina as encarnações para trás, melhor nem imaginar. Né? Tanto que a gente tem o véu de esquecimento justamente para isso. Por quê? Para a gente conseguir lidar com as pessoas que a gente faz hoje, porque já está bom demais. Se a gente ainda quiser lidar com tudo, aí o negócio pode ficar grande até demais, a gente ficar muito paralisado. Né? Então, a lei divina ainda dá essas folgas para a gente, né? Para a gente conseguir ir vencendo as nossas dificuldades, mesmo a gente sendo tão persistente em errar. Essa que é a verdade. A gente erra uma vez, mas a gente não fica satisfeito, a gente erra de novo. É o processo, né? Muitas vezes que a gente precisa. E aí, gente, só um alerta. Esse exemplo é muito bacana. Que história que você vai fazer no Chico, um caso. É muito boa essa história, né? Ela exemplifica muito bem isso que a gente está pensando. Agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o Chico Milagre, né? Não contaram dizendo, olha, gente, então quem perde o dedo é porque ele é encarnação fixada no eu amor das pessoas. Ele não falou isso, ele não falou que se você está passando por uma coisa, é porque você fez aquilo no passado. Não falou isso em momento nenhum. Ele contou a história do Saturnino. Se a gente quiser tirar a interpretação disso, aí é um equívoco nosso. Né? Por quê? Porque para a gente tentar entender a lei, né, como é a regra, né, isso aqui pode ser uma exceção, mas para a gente entender a regra, a gente precisa de vários exemplos. Vários exemplos. E aí a gente precisa que alguém pegue vários exemplos, entenda, estude aquilo, converse com os espíritos para eles darem o depoimento e fazer um negocinho chato para nós, né? Para entender como é essa lei. Então, se eu infringir a lei divina, o que acontece? Né? Por sorte, o Kardec fez isso por nós também. Né? Está lá no livro do Céu e Inferno. Acho que é um dos livros da codificação. É um livro fantástico, porque tem inclusive esse texto que se chama O Código Penal da Vida Futura. O nome é diferente, mas são 33, se não me engano. Então, lá na primeira parte do Céu e Inferno, na segunda parte é só de causos, né? Só de causos de espíritos diferentes, né? Que se comunicam ali nas reuniões, e o Kardec aproveita aquilo, as reflexões, os ensinamentos dos espíritos. Fantástico. E o Chico é top. A gente muitas vezes não vê, mas enfim, tem esse texto que é fantástico. E aí eu vou ler aqui alguns pedaços de como o Kardec, então, separou a regra para nós, porque, gente, eu falei isso de uma forma meio inocente, assim, meio brincando, mas às vezes pode ser complicado, sabe? Porque hoje a gente está falando uma coisa,
sei lá, perdeu o dedo numa máquina. O que é isso? É algo, né? Então no passado foi isso. Mas às vezes as pessoas começam a falar assim, se a pessoa tem essa doença, é porque no passado ela fez isso. E começa a discriminar, criar como uma questão de sofrimento para quem já está sofrendo. Isso que a gente não sabe. Então vamos ver o que o Kardec fala disso. Qual que é essa regra? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Ou seja, o mesmo erro pode resultar em consequências diferentes da lei divina. Gente, a gente faz isso na nossa lei, inclusive, né? Dependendo da situação, a gente olha que tem atenuantes, tem agravantes, né? E a nossa lei, que é extremamente imperfeita, já consegue enxergar isso. Imagina a lei de Deus ser perfeita. Ela vai entender exatamente quais eram as nossas intenções, né? E a gente vai responder por isso exatamente conforme aquilo que a gente fez, né? Agora, existe uma formulinha? Não existe. Não há em relação à natureza e à duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. Nem a natureza, nem a duração. Nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição, toda doação, sua recompensa, segundo seu valor. Isso é bem legal também. Né? Não é só as faltas, não. Toda doação também vai trazer para nós ali um contentamento de acordo com o seu valor. Prosseguindo, esse é o mais top, gente, isso é fantástico. Isso é muito importante. Acho que todo espírito tinha que ter isso na ponta da língua, porque é fantástico. Ó, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. São precisas ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A gente está falando de expiação, mas a expiação é só uma pontinha da história, né? A gente primeiro precisa se arrepender, olhar e falar assim, olha, a lei de Deus era para lá e eu vim para cá. Deveria ter ajudado o meu irmão a aprender o que queria. Eu deveria ter ajudado o meu irmão e falou isso. Não fiz nada, né? Nesse momento você percebe, se arrepende. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é esse momento da expiação. Que seria esse momento do castigo, entre aspas, porque não é uma coisa externa, é da minha própria consciência me cobrando. Pô, eu sabia. Caramba. É interessante, porque assim, tem coisa que a gente não sabia, né? Às vezes a gente faz uma coisa e a gente não sabia que ia dar aquele problema. E a nossa consciência cobra a gente. Às vezes a gente tomou o cuidado necessário, mas é totalmente diferente de quando a gente sabe que vai dar problema e faz mesmo assim. Aí que a nossa consciência pesa mesmo, né? Aí que a gente expia muito mais, aí que a nossa consciência cobra pesado. Por quê? Porque a gente já tinha um entendimento que foi na direção contrária. Então, a expiação é muito proporcional a isso, a esse nosso entendimento daquilo que a gente está fazendo, nosso entendimento da lei de Deus, já ter passado por isso antes e estar repetindo. A expiação é muito individual, de que vocês falaram aqui, né? E o último passo, gente, a reparação. Isso é maravilhoso na lei divina, porque o objetivo não é que a gente fique sofrendo as coisas que a gente fez no passado. A gente não acredita na lei de Taliel, a gente não acredita em karma. Tipo, eu fiz, agora eu pago a mesma coisa que eu fiz. A gente acredita que a gente, poxa, contrariou a lei de Deus, a gente vai perceber isso e se arrepender. A gente vai expiar, é parte do processo, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para reparar aquele mal. Pode ser com aquela pessoa, pode ser. Pode ser que não tenha oportunidade de reparar com aquela pessoa mais. Tem um exemplo bem legal do André Luiz, inclusive. Que ele está lá no nosso lar ainda, ele está lá conversando. É o seguinte, ele está lá com a Narcisa, ele é o Silveira. Silveira é um camarada que está voltando com os samaritanos, ele era assim, nota 10, Silveira. Estava comandando uma expedição para ir resgatar esse sofredor, muito bravo. Aí, quando ele falou, nossa, Silveira, caramba, vou deixar encarnado.
Ele devia uma grana pro meu pai. E aí eu fui e falei pro meu pai, não, vamos lá, vamos cobrar essa grana, vamos tomar as coisas que ele tem. A gente foi na casa dele, ele tirou um piano que ele tinha. E ele lembrava, né, da família muito triste, chorando. E ele falava, chora, esse negócio pesado, catando o piano mesmo. E o sofrimento que ele gerou para a família, que não tinha marcado o André. A Narcisa falou com ele, André, você quer pedir desculpa para lá fora, porque o cara é culpado. Você está vendo ele agora, mas daqui a pouquinho ele já está trabalhando. O Silveira não tem tempo ruim com ele, não. Aí o André Luiz chega, ô André e tal. Aí o André Luiz pede desculpa para ele. Ah, mas eu queria aproveitar para te pedir desculpa e tal. Lógico que não com essas palavras, gente. A essência é essa, tá? A Silveira falou, não, André, estava perdoado. Já, inclusive, isso é muito importante, porque a partir daquele momento, a nossa família percebeu a dificuldade que estava e a gente se uniu muito. Isso foi muito importante para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Então, foi um momento ali de sofrimento, mas a gente é grato, né, por ter vencido essa dificuldade. A gente não tem problema nenhum contigo e tal. O André Luiz tem como reparar isso com o Silveira? Não, mas ele vai ter que arcar, né, na lei divina. Ele vai ajudar outras pessoas para ele poder se perdoar, né, pelo que ele fez. E aí é legal porque, assim, as fórmulas começam a ficar quebradas. Ele moeu a mão de uma pessoa na máquina de câmara. Quer dizer que na outra já vai se escolher? Não. Pode ser que ele se arrependa, espie. Pode ser não, ele vai, né, se arrepender, espiar, isso é certo. E ele vai reparar. Pode ser que vai ter, sei lá, um cirurgião de mão, dedicar a vida dele a reconstruir um sofreu um acidente. Ele vai gastar toda a inteligência, o esforço, a habilidade, o tempo dele, fazer muita coisa voluntária, se dedicar a essa causa. Fez muito mal para os animais. Quer dizer que ele vai vir como animal? Não, a gente sabe que isso não acontece. Né? Mas pode ser que ele seja mais sensível pelo que ele fez, pelo arrependimento que ele carrega, a causa dos animais. Ele vai cuidar de cachorro, dar banho de cachorro, quer voltar. Ou seja, a gente começa a entender que a via da reparação para a gente é uma via de oportunidade de amor. Olha que maneiro. A gente está o tempo todo sendo convidado a amar. A gente erra, a gente é convidado ao quê? A amar de novo. Se a gente for refratário disso tudo, cara, vem a vida ao momento que a gente pode também ficar, não é, eu errei mesmo, é isso aí, eu sou desse jeito. Não. Aí vem a boca e mostra pra gente que as coisas não funcionam assim. A gente tem que seguir a lei de Deus. Mas o convite que vem primeiro é o convite da gente, por nossa escolha, virar e falar assim, poxa, não fiz o dever, estou de recuperação agora, eu vou fazer todos os deveres da recuperação aqui e vou me dedicar. É isso que Deus espera da gente, não que a gente fique para sempre na quinta série, que a gente fica para sempre sofrendo, para sempre pagando aquilo que a gente fez. Mas que a gente se erra. Né? E uma coisa assim, o resumo ali final, né, desse Código Penal da Vida Futura, mas vocês podem ler isso em casa depois. Fica a recomendação, tá, gente? Então, Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, é um texto fantástico. São 33 itens. Eu botei o último ali, era 33. São 33. Gente, isso é muito legal, porque essa imagem é uma representação da parábola do filho pródigo. Né? Essa parábola, ela é fantástica, extremamente manjada. Por quê? Porque ela é fantástica. Por quê? Gente, como é que você entende um Deus que ele é infinitamente justo e infinitamente bom? Porque se ele é justo, ele tem que cobrar. Mas se ele é bom, ele tem que perdoar. E aí, como é que fica isso? Paradoxo. Né? E Jesus responde a esse paradoxo com essa parábola que é fantástica, gente. Resumindo, o filho pródigo é o filho gastador. Né? Vamos pegar só ele, vamos esquecer o irmão. A parábola é tão rica que ainda tem essa parte. Mas ele vira para o pai, né, para Deus, e fala, olha, quero as minhas posses, quero curtir a vida, vende aí as partes da sua fazenda que me cabem, né, que eu vou gastar. Falando, vende, dá o dinheiro na mão dele, ele vai. Isso é extremamente ofensivo, extremamente grave a afronta que ele faz para o pai. O pai, ok, vai lá. E ele vai para o mundo. Né? Ele vai, ele começa a se aventurar, começa a gastar o dinheiro, tira a matéria. Né?
Só que naquele lugar que ele estava, vem uma grande fome. E aí ele vai e acaba tendo que cuidar dos porcos. Ele procura emprego, então o único emprego que ele acha é cuidar dos porcos. Gente, isso para eles é algo extremamente bom, né? Porque ele está falando com o povo judeu. O povo judeu acredita que o porco é um animal que eles nem comem. Carne não serve nem para comer. Então, cuidar do porco representa para eles o fundo do poço. O fundo do poço, sim. Então, você vê, na parábola ele fala assim, que ele queria comer a comida dos porcos e mesmo assim não deixava. Só um. Gente, até esse momento esse filho representa nós, né? Pegamos todas as oportunidades que Deus dá para a gente vem para o mundo e gasta elas, a gente desperdiça tempo, nosso corpo, as oportunidades, jogamos tudo fora. E aí vem uma grande fome, né? Mas se ela vier, é quando? Porque ele vem de onde? De matéria, né? Porque a matéria faz isso, você renova. Então, quem está bem uma hora, na outra hora, vamos abraçar a questão para ele. Certo? E aí ele fica nessa situação de extrema miséria. Se arrepende e fala, não, vou voltar para meu pai. Gente, é legal que esse pai, ele não vira e fala assim, ele foi lá para vou fazer o seguinte, vou mandar uns servos para sabotar ele não pode ser feliz. Olha o que ele fez comigo. Vou botar um pessoal lá para fazer dar errado as coisas. Não. Deus, né, o pai, ele simplesmente deixa que o filho tenha as escolhas dele. Como consequência das próprias escolhas, ele se encontra no fundo do poço. Não é Deus que sabotou ele, que fez ele lá cuidar dos povos. Foi ele mesmo. Foi a própria escolha dele de se afastar dessa situação. E aí, quando ele volta, o que seria justo? Seria justo que Deus, né, o pai, açoitasse ele, falasse, não, sai daqui. Justo, né? Olha o que ele fez com o pai. Então, o que ele merecia? Algo muito ruim. Mas não, Jesus vem e apresenta um pai, né, que corre e abraça ele e fala, ó, tá tudo perdoado, né, tá tudo tranquilo. Meu filho, você está aqui de novo, vamos aproveitar agora e você já passou por muita coisa ruim. Agora está na hora de você voltar a trabalhar comigo. E apresenta uma nova chance para ele. Mesmo sendo justo, mesmo sendo bom, ele apresenta para ele esse novo caminho do amor. Né? Então, assim, eu acho que eu queria terminar com essa visão, né? Que, assim, poxa, a gente vai ter momentos que a gente vai sofrer, a gente vai sentir dor, a gente, como é muito perfeito, a gente vai sofrer. Mas a gente está sempre lembrando, cara, que se a gente está sofrendo é porque a gente se afastou da lei de Deus, foi nós fizemos isso. E que, mesmo a gente tendo errado, a gente ainda vai ter a chance de reparar, se a gente quiser. Ele ainda vai oferecer para nós o caminho do amor. Isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que vai ser tranquilo, né? Que vai ser confortável. Não. Não foi orgulho. A gente trabalhava, tem que me transformar. Mas essa oportunidade, ele sempre vai estar esperando a gente de graça a Deus. Então é isso, pessoal. Acho que deixo essas recomendações, principalmente leiam do Sam Ferreira, tá? É uma parte fantástica para a gente que é espírita. Às vezes vem alguém perguntar, a minha vizinha tem um filho que está passando por situação, né? O que você acha? Você que é espírita, né? Eles mandam essa. Você que é espírita, que vai nascer, que entende, quem conta? Você tem que fazer o quê? Abrir o livro do Chico, achar um exemplo e falar, olha só, deve ter sido isso. Não foi essa a proposta do Chico. A gente tem que pegar, dar uma olhada na codificação e entender a regra e falar, olha, não dá para a gente bater o martelo. A gente sabe que tem sim um motivo justo para esse sofrimento estar vindo. Mas nem cabe a gente saber, senão a gente vai ficar jogando ele. O negócio é a gente levantar e trabalhar. Porque a gente não é inocente, não. Mas não, a gente não pode ser estigmatizado por coisas que a gente nem sabe. O Kardec teve essa preocupação, a gente precisa se espelhar nele também. Beleza? Gente, obrigado.